Queridos irmãos, amigos, participantes do projeto EBD Ensino Podcast, nós os saudamos com a paz do Senhor. Estamos aqui, mais uma lição, mais uma gravação. A equipe, estamos aqui juntos há algum tempo, Pastor Aldo, Irmã Milde. Pai do seu Pastor Aldo. Paz do Senhor, pastor Ítalo, sempre um prazer, uma alegria poder dar início a mais um trimestre, juntos, para comentar as nossas lições bíblicas de escola dominical. Irmã Mil, também a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Aldo, a paz do Senhor, pastor Ítalo. Da mesma forma, estamos felizes por poder contribuir para a edificação dos santos, não é? Através deste podcast, em que nós desejamos ajudar aqueles que querem realmente crescer em Cristo. Glória a Deus. Também fica aqui a nossa saudação para o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e para o nosso diretor do DENEC, Departamento de Ensino, pastor Reinaldo Odilo. Fica a saudação. E você que nos acompanha, irmão, professor, ouvinte da Palavra de Deus, nós estamos hoje com a lição de número 2, do dia 13 de abril de 2025, que tem o tema O Novo Nascimento. Esse tema, ele tem um texto que foi extraído para embasar essa lição, que encontra-se em João capítulo 3, versículo 3, que é o texto áureo da nossa lição, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática extraída desse versículo é: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Eu gostei dessa verdade prática. A leitura em classe encontra-se no capítulo 3 de João, nos versículos 1 ao 9, e depois o versículo 16. Você pode estar acompanhando na sua lição ou acompanhando na sua Bíblia. Bem, nós temos hoje na palavra-chave, aquilo que a gente vai desenvolver ao longo dessa aula, pastor Aldo e irmã Milde, a palavra regeneração, que tem tudo a ver com esse ato de novo nascimento, né? Nessa introdução, nós compreendemos que essa é uma obra espiritual, milagrosa, extraordinária, que o Senhor opera nas nossas vidas. Nós sabemos, é um ponto base da nossa fé, de que a humanidade pecou, o homem caiu, e ele foi destituído da glória de Deus. E a única forma que ele tem de ter um encontro com Deus, mais uma vez, é por intermédio de Jesus Cristo. E esse encontro, ele se dá pela fé e nessa transformação que o Senhor faz na nossa vida, nos tirando de uma condição de morte para a nova condição de vida, né? Esse novo nascimento, que é um ponto tão importante para as nossas vidas. Não é assim, pastor Aldo, irmã Milde? É Isso verdade. mesmo, pastor Ítalo. A gente tem, inicialmente aqui, introduzindo a nossa lição, né? Falar do novo nascimento é falar de regeneração. Regeneração que é um tema tão necessário, não somente para a igreja, mas também para aquele que ainda não teve o encontro com Cristo, né? Saber os efeitos da regeneração na sua vida e como ter acesso ao reino de Deus, né? Então, extremamente importante essa lição, não somente para o novo convertido, mas para o crente, né? Mesmo que tenha muitos anos de crente, né? É necessário conhecer bem sobre a regeneração. É verdade. A palavra que é traduzida aqui como regeneração, ela se encontra em dois textos da palavra, que é da palavra de Deus, que é Mateus, em Mateus, quando Jesus fala sobre a sua segunda vinda, 19, 28, e também em Tito, que está na nossa lição, todos esses dois versículos, porque, embora a gente tenha um texto, temos que ver a correlação com outros, não é? Verdade. Em Tito 3 e 5, quando Paulo fala sobre não por obra de justiça que houvesse praticado, ele fala sobre, mas pela regeneração, né? Operada pelo Espírito Santo, que é uma obra sobrenatural, né?
é obra de Deus através do Espírito Santo e pela palavra. Jesus ensinou que teria que nascer da água e do Espírito. Nós vamos ver nesse texto aqui alguns sinônimos também dessa palavra que aparece e também expressões que metaforicamente falam sobre o novo nascimento, né, que é a regeneração. A palavra grega que é traduzida, a primeira palavrinha é palinésia, palingenésia. E a outra palavrinha, que é sinônima dela, que já tem um significado de renovação, que essa é a que aparece em Mateus, é a mesma palavra, mas tem um sinônimo de renovação, porque quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino, ele vai renovar a terra, vai renovar todas as coisas. Então, ele fala da restauração, quando da regeneração, que é a sua segunda vinda, na implantação do seu reino, essa é a palavra que também é traduzida por regeneração. E ela como sinônimo, é anakainosis. Anakainosis. É apenas para que a gente saiba que no grego também tem sinônimo, né? Tem palavras que é bom a gente ver no Novo Testamento interlinear, a gente vê essas expressões. E aqui onde o Senhor está falando, nesse texto, ele fala sobre o novo nascimento, assim como o gerar ou dar à luz, né? Novamente. São duas expressões utilizadas por Jesus. Nascer de novo, não é? Genese, porque é com teta, o teta é como o TH, que se pronuncia, é genese. Genese e anakainos, é nascer de novo. Genese anakainos, nascer de novo. Do texto que Jesus fala aqui. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante essa expressão também em grego, na verdade, que é traduzida aqui, é amém, amém. Amém, amém. Por isso, o certo, certamente, é o amém. Então, irmã Milda, a gente já tem, nesse primeiro tópico, essa lição de novo nascimento, ela é extraída de João capítulo 3, que tem dois personagens principais no texto, que é Jesus, o mestre vindo de Deus, e Nicodemos, um mestre em Israel. Então, aqui no primeiro tópico, a gente tem sobre quem era Nicodemos, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre e o diálogo entre os dois, né? Nesse comentário, irmão, o que é que a gente pode extrair de importante para o nosso professor, o nosso aluno que vai participar dessa lição, que são pontos assim a se refletir. É interessante lembrar que Nicodemos era um líder entre os judeus, né? Era um fariseu, príncipe dos judeus, então era da liderança do judaísmo. E ele foi ter com Jesus de noite, e aí tem umas... Por que ele foi de noite? Não está escrito. Está escrito que ele foi de noite. Devia ser um homem bastante ocupado, também ele via Jesus sempre cercado de muitas pessoas, e ele queria certamente ter um diálogo mais secreto com o Senhor, não é? Porque foi até que dito que ele era como se um discípulo secreto do Senhor. E ele apareceu no final, quando Jesus morreu, junto com Arimateus, requisitando o corpo de Jesus para ser sepultado. Não é? Até numa situação difícil para ele, porque como líder não podia fazer essa demonstração que aceitasse a Jesus, que tivesse aceitado a Cristo como o seu Messias, né? O Messias prometido. E aqui, Jesus, quando ele o saudou e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, a gente
ele demonstrou que cria que o Senhor era da parte de Deus, era vindo como havia sido prometido, né? Nascido de Deus, vindo de Deus. E como João Batista já havia também testemunhado acerca de Cristo. E o interessante aqui é que ele já tinha também o conhecimento da fama do Senhor, porque o Senhor, entre os 8 milagres que são relatados no livro de João, no Evangelho de João, João ele não relata muitos milagres, né? Mas tem pelo menos 8 milagres que são significativos. E o primeiro foi a transformação de água em vinho, lá em Caná. E isto, eu acho que foi a propulsão de sua fama e que chegou ao conhecimento de Nicodemos. E ele ficou interessado em saber realmente algo mais sobre o Senhor, conhecer melhor o Senhor, né? E Jesus, quando ele disse que ele era um mestre vindo da parte de Deus, o Senhor não se impressionou com o elogio, mas foi logo direto naquilo que ele queria ensinar para ele, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus já foi falando sobre a questão da necessidade da regeneração. Nesta lição também nós temos que destacar essa questão do novo nascimento, fazendo a diferença da reencarnação, porque muitos entendem em teologias não ortodoxas, vamos dizer assim, que Jesus estava falando sobre a reencarnação, como foi entendido por Allan Kardec, né? Mas o Senhor está falando que o que é nascido da carne é carne. Foi o que primeiro Nicodemos não entendeu, né? Como é? Como é que pode ser isso? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe, já sendo um adulto? É impossível. Ele achou foi um arrazoamento assim ilógico, né? Que não tinha, né, como entender dessa forma. Não poderia jamais um homem adulto voltar ao ventre da mãe. Mas o Senhor explicou para ele, é o que é nascido não da carne agora, é nascido da água e do Espírito. São 2 elementos que simbolizam tanto o Espírito como a palavra, né? A água, ela simboliza a regeneração, a purificação, a santificação, muita coisa que é feito através do Evangelho. Quando se prega a palavra de Deus, a palavra tem poder para regenerar. Pedro até falou da palavra como sendo uma semente, a semente viva que opera a regeneração. E nós vamos ver mais adiante, nesta mesma lição, mais alguma coisa sobre isso, não é? Então, nós vemos que, primeiramente, o fariseu, ele reconheceu em Jesus um mestre vindo da parte de Deus. Nós acreditamos que ele tinha interesse em conhecer melhor, em ter mais certeza acerca daquilo que ele havia ouvido do testemunho de João e das pessoas que falavam acerca do que ele realizava em Israel. E este diálogo que foi operado ali, foi realizado, né, nessa ocasião da visita de Nicodemos, o Senhor explicou algo que é um ensinamento para todos nós, não só para Nicodemos, mas para todo aquele que ouve o Evangelho. Ele precisa saber que a regeneração é um dos aspectos primordiais da nossa salvação. Se não houver regeneração, não há, de modo nenhum, a reconciliação, não vai haver também essa comunhão com Deus. É necessário, primeiro, nascer de novo, ouvir a palavra e receber de Deus a transformação. E para isso é necessário a pessoa reconhecer a necessidade de ser transformado, de ser... Inclusive, nós podemos dizer também a palavra
regeneração, ela é restauração, renovação e transformação. Paulo, falando sobre isso aos Romanos, ele transformar pela renovação do vosso entendimento, que é aquela palavra que é sinônimo de regeneração. Renovação é sinônimo de regeneração. O diálogo de Jesus com Nicodemos, a partir do versículo 3, que a gente já leu aqui, não é? Nós vemos que trouxe um entendimento acerca da necessidade de uma renovação de dentro para fora. Não é uma coisa física, mas é espiritual. O homem precisa ser liberto da sua natureza pecaminosa. E Pedro falando também sobre quando nós somos gerados de novo pela semente não corruptível, na sua segunda carta, ele também diz que tudo Deus preparou com respeito à salvação e nos fez participantes da sua natureza divina. Então, com a regeneração, o crente também passa a ser participante da natureza divina. Ele é libertado daquela sua natureza pecaminosa, natureza caída, carnal, e é transformado em uma nova vida para viver agora para a glória de Deus, praticando a palavra, sendo purificado pela palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra. E o Senhor passa a habitar no coração daquele que crê, e ele é transformado em quê? No Filho de Deus. Porque o novo nascimento é que nos faz filhos de Deus por adoção. Não é? Cremos no Senhor e recebemos a nova vida que Cristo nos proporcionou através do seu sacrifício, da sua expiação, que é a oferta do seu próprio corpo como Cordeiro divino, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que trouxe essa nova vida para nós. No momento que a pessoa ouve a palavra e crê, ele recebe essa transformação espiritual, que é o novo nascimento. Então, pastor Aldo, nós temos em Nicodemos algumas informações importantes do texto. Nicodemos era um fariseu, então fazia parte de um grupo político e religioso extremamente influente na época de Israel. Eles eram conhecidos pelo seu rigor e obediência à lei de Moisés e às tradições judaicas. Mas não só isso, ele também era um mestre em Israel, porque Jesus o chama de mestre. Tu és mestre em Israel, então sugere que ele era um estudioso respeitado das Escrituras. E também um membro do Sinédrio, ou seja, um homem que fazia parte de um colegiado na época, um conselho, assim, de homens com 70 cadeiras, 70 líderes religiosos que eram presididos pelo sumo sacerdote. Então, a este homem, com estas capacidades, foram dadas por Jesus a mensagem: é necessário nascer de novo. Então, nós temos aqui, nesse segundo tópico, esse assunto, o novo nascimento, a obra de regeneração. Muito bem, irmão Ítalo, irmã Milde. Quando a gente já ouviu a irmã Milde falando sobre, né, a regeneração, a gente percebe que ele começa esse tópico falando sobre o novo nascimento, dizendo que ela é a obra da regeneração, porque se confunde os termos, né? Então, o que seria o novo nascimento? O novo nascimento seria exatamente a doutrina da regeneração, né? A doutrina bíblica da regeneração. E aí a gente pode perguntar, bem, o que acontece com a pessoa regenerada, né? Ela volta a ser gerada novamente, ou seja, a regeneração, ser gerada novamente. E essa nova geração, ou seja, essa regeneração, é um ato divino, não é? Segundo o autor aqui, o comentarista, é um ato divino de transformação interior do pecador. Ou seja, essa transformação interior do pecador, nós chamamos de regeneração, né?
é essa mudança que acontece no interior do pecador, produzida ou realizada pela graça de Deus, né? Como é que ele faz isso? Ele faz isso através da purificação dos pecados, né? Então, essa pessoa é purificada e ela é restaurada espiritualmente, né? Por quê? Porque quando ele pecou, ele morreu, né? A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Então, se todos pecaram, todos necessitam da regeneração, ou seja, desse ato divino, né, no interior do pecador, para que ele possa ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. Por isso que essa obra da regeneração é uma obra divina, ou seja, o homem ele não ele aceita pela fé, né? Aceita pela fé, mas a regeneração ela é produzida por Deus. Trazendo um exemplo, né? Por exemplo, lá no deserto, quando uma daquelas pessoas era mordida pela serpente no deserto, Deus disse para que Moisés fizesse uma serpente de metal, né? E erguesse aquela serpente para que quem fosse mordido pelas serpentes no deserto só olhasse para aquela serpente de metal e ele ficaria curado, ou seja, ele não morreria. Então, o fato de só olhar, ter fé, né? Olhar, confiar, e aí essa pessoa ela era curada. Então, a realização do ato é divino, ou seja, é Deus quem produz o novo nascimento. Agora, por ser divino e espiritual, o homem não alcança na sua mente, né? Como isso acontece. É tanto que Nicodemos vai perguntar, querer, não é? Querer idealizar bem como é isso. Então, Jesus ele dá uma resposta bem interessante a Nicodemos. Nicodemos, ele vai direto ao ponto: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos tinha que ali, primeiro, ele tinha que aceitar a autoridade de Jesus. Porque Jesus, bem, se eu falo das coisas materiais você não entende, imagine se eu falar das celestiais. Então, entender as coisas que acontecem no Espírito para depois aceitar, não era possível. Ele tinha que aceitar a autoridade de Jesus nesse ponto, né? E aceitar aquilo que Jesus estava falando, né? Depois desistir de compreender como é que o Espírito Santo faz isso dentro do interior dele. Ele tinha que deixar de pensar, de querer compreender, não é? E saber que as coisas espirituais, elas não têm origem nas naturais, ou seja, elas ocorrem, né? Não ocorrem pelos meios carnais ou naturais, elas ocorrem pelos meios espirituais, não é? Então, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Já diz a palavra do Senhor que o espiritual, sim, ele discerne tudo, não é? Então, é uma obra espiritual feita por Deus, não é? E todos necessitam desse novo nascimento, dessa regeneração, porque todos pecaram. Imagine que toda a humanidade, ela, se não nascer de novo, ela está perdida, não é? Ela precisa nascer de novo, ser regenerada, ser transformada. E o interessante é que a regeneração pode ser algo que pode ser visto, pode ser percebido. Como? Pela transformação de vida, pela transformação moral da pessoa, não é? Pela transformação do comportamento. Ou seja, quando você muda a pessoa, a natureza da pessoa, você muda a pessoa. Então, ele é outra pessoa, né? Diz a palavra do Senhor que tudo se fez novo, né? Então, realmente, aquela pessoa vai andar em novidade de vida, vai deixar a vida velha de lado e tudo se fez novo na sua vida. Então, novo nascimento é a obra da regeneração, tá certo? E isso é Deus quem faz na vida de todo pecador. É interessante, pastor Aldo, que a, o novo nascimento, ele não é, crer em Cristo não é um ato intelectual, né? Mas é uma entrega de vida a Ele. E mesmo o senhor acabando de falar que existe uma mudança moral, mas mesmo assim não é apenas uma reforma moral, mas algo sobrenatural que reflete numa transformação moral.
né? Exatamente. Não é apenas uma mudança de códigos humanos em relação à moralidade, mas a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E essa transformação é uma transformação espiritual. A gente consegue ver algumas evidências de que a pessoa nasceu de novo. Uma delas é o desejo por Deus, pela presença de Deus, né? A É, rejeição, um outro fator, por exemplo, é que você vivia a sua vida, pecava, não é? Vivia no pecado, não sentia nada. é, Mas quando você é regenerado, se você cometer qualquer pecado, você sente uma tristeza profunda, né? sempre uma Ao dor, né? ponto de Davi É, dizer assim: renova em mim aquela alegria que tinha contigo, né? Ou seja, você é regenerado, então você precisa, até porque a regeneração tocando em Davi, ela também está presente lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Então você sente profundamente o pecado, por quê? Porque você é uma nova criatura. Então, você tem aí o desejo por Deus, a rejeição ao pecado e o amor pelos irmãos. Eu acho interessante, eu até fiz aqui uma anotação, que no versículo 8, se não me engano, Jesus diz assim: o vento sopra aonde quer, não se sabe nem de onde de onde vem, vem e para onde vai. nem para onde vai. O interessante é que o vento, ele não pode ser visto, mas ele pode ser percebido. Então, o que Jesus Percebe? está comunicando a Nicodemos é que essa obra de regeneração, ela é a princípio invisível, mas ela produz mudanças visíveis na pessoa regenerada. Glória a Deus. Então, É, inte- nós... Pode falar, irmão. é interessante também lembrar o que Tiago falou, e Pedro também fala sobre o mesmo assunto, porque o regenerado, ele deixa a vida velha, ele vai viver a palavra agora, não é? A palavra que o transformou. Paulo falando a Timóteo, você sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a vida eterna, né? Para a salvação. E aqui em Tiago eu acho interessante, quando ele diz aquele versículo que foi citado na lição, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, porque a regeneração é um dom de Deus, é o dom da salvação, né? É o dom da graça de Deus que veio para regenerar, salvar a criatura, livrar dos seus pecados. Aí, em seguida, ele diz assim: segundo a sua vontade, que às vezes não é nem o pecador que quer, não é? Porque ele está morto, cego, entenebrecido o entendimento, só depois que ouve a palavra, né? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. É o versículo 18, 1 e 18 de Tiago. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas, porque ele através do novo nascimento, ele nos agrega à sua família, a grande família, a família de Deus. E Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, como Paulo escreveu aos Romanos também, não é? E o versículo 21, ele diz aqui: pelo que, rejeitando toda a imundícia, olha a mudança, não é? Depois da regeneração, você não tem mais prazer no pecado, em viver no pecado, viver segundo a carne, porque o Senhor já libertou da escravidão do pecado. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, nós vamos ter que continuar enraizados em Cristo, apegados à sua palavra, não é? Servindo ao Senhor pelo seu poder, pela sua virtude, como Paulo também escrevendo aos Efésios, corroborados no Espírito, quer dizer, fortalecidos no Espírito Santo para fazer a vontade de Deus e não mais a nossa própria vontade. A gente tem aqui no terceiro tópico da nossa lição, a gente já está caminhando para o encerramento, os meios da obra regeneradora. Aí nós temos aqui a operação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana de Deus, que é o terceiro subtópico. Eu vou começar pelo terceiro subtópico e depois vou facultar a oportunidade ao pastor e à irmã Milda. Esse tópico fala sobre a vontade soberana de Deus. Interessante é que, antes de tudo,
Deus teve a intenção de salvar, né? O homem caiu. Foi uma decisão da sua capacidade de liberdade de errar. E Deus poderia ter desprezado o homem, né? Mas antes da queda, por causa da sua presciência, da sua onisciência, Deus sabia que o homem iria pecar. Então, ele decidiu soberanamente salvar. Então, ele arquitetou um plano. Ele não eximiu o homem de suas escolhas. Na sua vontade permissiva, Deus deu liberdade. Homem nenhum está livre de tomar sua decisão. Alguém tem que escolher Cristo ou não. Mas a vontade soberana de Deus é que todos os homens tenham conhecimento da salvação. A todos os homens seja pregada a palavra da salvação. A todos os homens seja dada a oportunidade da salvação. Então, como Deus abre a oportunidade por uma decisão sua, de sua soberania, aí Deus tem os agentes dessa regeneração. Soberanamente, Deus escolheu usar a operação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Não é assim, pastor? Isso mesmo, Nicola. A gente, quando olha para os meios, né, pelos quais Deus decidiu salvar o homem, nós podemos já pontuar a própria vontade de Deus, né? Ou seja, o homem no pecado, ele só pensa em pecar, ele não pensa voltar-se para Deus. Ele não quer saber de Deus, né? Ele se esquece de Deus. E muitas vezes ele quer também a salvação, mas ele quer a salvação pelos seus próprios meios, pela sua maneira de querer, né, ser salvo. Então ele quer criar a sua maneira de ser salvo, quando Deus já determinou por sua vontade, como nós já falamos, né? Então, quando Deus resolve salvar o homem, né, ele promete enviar o Salvador, lá em Gênesis capítulo 3:15, ele já faz a primeira promessa. Aquilo ali é fruto da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Então, a regeneração, ela é uma obra da vontade de Deus, que através da obra de Cristo, né, da obra de Jesus, que Jesus efetuou no Calvário, expiando o pecado dos homens, e agora ele tem o poder para perdoar os pecados, né? Então, somente Jesus tem poder para perdoar pecados. E aí, ele fez isso através de quê? Da sua graça, de um favor imerecido, porque o homem, ele nem queria salvação e nem tinha meios para se salvar. Então, Deus desejou, foi da vontade de Deus salvar o homem, e ele proveu todos os meios para a salvação, né? Proveu a obra de Cristo, proveu a sua palavra, como diz Tiago, né? Nós somos regenerados pela palavra, a semente, né, que é a palavra de Deus, ela veio, ela brota no coração do homem e ela produz nova vida, né? A vida eterna. Então, a palavra de Deus como elemento de regeneração do homem. E também a obra do Espírito Santo, né? A obra regeneradora do Espírito Santo. E essa obra de purificação, ela é feita pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, né? É interessante o comentário que eu estava lendo, né? E, por exemplo, os judeus em si, eles se consideravam todos salvos, né? O judeu em si achava que não precisava. Então, Nicodemos, ele tinha essa mentalidade, né? E por isso Jesus diz assim, olha, é necessário que você nasça, né? Então, é tanto que para os gentios, os judeus, se eles se tornar um prosélito, ele também vai ter o mesmo direito que nós. Então, eles não viam a necessidade do novo nascimento. E a necessidade é tremenda, porque sem o novo nascimento, ninguém se torna um filho de Deus. Ninguém é purificado dos seus pecados. É necessário haver uma regeneração. Então, os meios de regeneração ou da regeneração foram todos providos pelo próprio Deus, até porque a regeneração é algo impossível para o homem. Aquele pensamento do impossível de Nicodemos permanece até hoje. Se você contar isso para uma pessoa natural, se não tiver a ajuda do Espírito Santo, ele não vai compreender. É impossível para o homem, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, né? Então Jesus disse: importa que nasça de novo, né? Mesmo sem compreender, sem saber como é o processo, é uma obra de fé. Você tem que aceitar pela fé, tá certo? Então é esse o sentimento que a gente tem
é nesse terceiro tópico, não é, a respeito dos meios da regeneração. E como o pastor Ítalo também falou, a obra de Deus e a manifestação da sua vontade é que todos os homens se arrependam, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E Paulo escrevendo a Tito também, ele disse no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E, em seguida, ele diz que o Senhor se ofereceu em preço de salvação por nós. O próprio Senhor, ele deu a sua vida. Ele disse, ninguém tira a minha vida, mas eu mesma a dou. Isso significa aquele sacrifício que no Velho Testamento era chamado de oblação. É uma oferta em resgate para a salvação da humanidade. Jesus se ofereceu como a vítima sobre a cruz. O seu sacrifício tem que ser aceito para a salvação. E quando João Batista testificou acerca dele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a regeneração, ela se processa de forma espiritual quando a pessoa também crê em nosso Senhor Jesus Cristo, ao ouvir a palavra, que gera fé no seu coração. Então, a pessoa recebe esta graça de Deus na sua vida, que é a gloriosa salvação. O versículo 2 e o 14, que eu gostaria que os irmãos também observassem, é o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, após a regeneração, nós temos que buscar o crescimento espiritual no conhecimento de Deus e viver a palavra. O pastor Aldo também citou um versículo bastante importante sobre a questão da regeneração, que é feita através da água pela palavra, não é? Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João, capítulo 15, versículo 3. E o Pedro repete essa de uma forma diferente, mas explica a mesma coisa. Nós somos gerados por esta palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo, não é? Pela sua palavra, pela palavra da verdade. E, firmados neste conhecimento, daquilo que era falado no Antigo Testamento e no Novo, então as pessoas podem viver esta nova vida regenerada, a vida proporcionada por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo. Cristo deu a vida, mas ele tornou a tomá-la. Ele ressurgiu dos mortos. E a verdadeira regeneração vai ser operada, no final, pela ressurreição do nosso corpo, que é a concretização da salvação, a adoção e glorificação. São vários aspectos que nós temos ligados à salvação. O princípio é esse, a regeneração, não é? Começa por aqui. E há uma evolução até a concretização. Por isso o apóstolo fala, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós vamos ficar livres do corpo mortal. Deus vai nos dar um novo corpo. E assim nós realmente seremos filhos de Deus na nova situação, quando ele aparecer para restaurar todas as coisas, não é? E nós aguardamos essa bendita esperança, não é? Nós aguardamos a vinda do Senhor, que vai nos proporcionar
essa nova vida nele para sempre. Vida eterna. É tudo interligado, não é? Tudo bem interligado. A mensagem do Evangelho, nós não podemos separar uma coisa da outra, não é? A regeneração, a justificação, a santificação, a vida com Cristo, a vida firmada na mensagem dos apóstolos, dos profetas, e aquilo que Jesus explicou para os seus discípulos após a ressurreição, que convinha que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas, né? Na lei, nos profetas e nos salmos. E Cristo, ele concretizou tudo isso no seu trabalho de expiação pelo pecador. Na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. E ele ressurgiu e está à direita do Pai e vive para interceder por nós. Então, todo aquele que deseja viver esta vida nova, ele já fez tudo por nós. É só crer e obedecer. Como o pastor Aldo disse, não é algo que eu tenha que fazer não, é você crer e nem compreender, né? Porque todas as coisas espirituais, elas são compreendidas de modo espiritual, e não é pelo nosso raciocínio lógico. É pela fé que nós entendemos e recebemos este maravilhoso processo na nossa vida, que é o novo nascimento. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus e quero agradecer ao pastor Aldo, a irmã Milde, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos nesse trimestre, com esse trimestre maravilhoso, estudando sobre Jesus, né, o Verbo se fez carne. Nós estamos na segunda lição e, se Deus nos permitir, até uma outra oportunidade. Pai do Senhor, pastor Ítalo, é sempre uma satisfação, é sempre muito gratificante poder estar juntos para estudarmos a palavra do Senhor e poder contribuir com os nossos professores. É sempre uma alegria. Irmã Milde, a paz do Senhor. A paz do Senhor, nós estamos realmente felizes por poder estar contribuindo para a edificação dos santos. Amém. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.